está pronta para a palavra? Eu creio que Deus tem uma palavra do céu para mim e para você. Eu não quero me deter muito, mas eu confesso que eu preparei essa palavra para vocês com tanto carinho, com tanto amor. E o título da minha mensagem de hoje é Como Ser uma Mulher Nobre. Eu compartilhei com a Jessie que o Senhor tinha me dado esse tema, porque Deus sempre fala comigo sobre tema. Deus não me dá um versículo, Deus fala assim, você vai falar sobre isso. E dentro daquela palavra é onde vem, né, todo o contexto que eu tenho que ministrar. E Deus quer levantar mulheres nobres. Deus quer nos ensinar coisas que nós ainda não aprendemos. Deus nos quer nos instruir, nos levar a um nível de maturidade que nós ainda não chegamos lá. E aí eu vou falar em todos os aspectos da nossa vida. Porque o nosso Senhor Jesus, Ele é um homem nobre. Eu não vou falar que Ele foi porque Ele é, porque Ele vive, amém? Ele foi e Ele sempre será um homem nobre. E a Bíblia fala que eu e você somos herdeiras e co-herdeiras com Cristo, da mesma promessa. Se você é herdeira, Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Amém. Aleluia! E eu e você temos uma herança. Nós somos da linhagem dEle, amém? Nós somos da linhagem dEle, porque Ele morreu naquela cruz por mim e por você. Ele, né, a Bíblia fala que Ele mudou a nossa vida, trocou o nosso nome, nos conhece desde o ventre da nossa mãe. Então, você é da família real do céu. Glória a Deus. Eu estava orando, então, perguntando para Deus a respeito dessa palavra. E nós vamos falar sobre virtudes e valores. Mais do que simplesmente mergulhar numa história, nós vamos falar sobre virtudes que eu e você podemos mudar. Então, Deus, Ele sempre tem algo especial para nós. Tá bom esse microfone aqui? Tá ok? Diga comigo assim, Deus quer me levar a um nível de maturidade maior. Cada tipo de palavra que nós ouvimos, ela nos estica um pouco, sim ou não? Para nos levar a um novo nível, uma nova fase da nossa vida, para que a gente possa ser diferente. Amém? Então, veio muito forte ao meu coração sobre ser nobre, ser gentil. Existe uma conotação sobre nobreza, existem características de nobreza. Então, a nobreza, ela fala a respeito de muitas coisas, que hoje eu vou abrir um leque para você aqui na palavra e você vai se avaliar. Como você tem se portado, quem você é, você sabe quem você é, a maneira como você fala, a maneira como você se porta, isso é muito importante, amém? Então, dentro desse contexto de nobreza, nós temos mulheres dóceis, nós temos mulheres gentis, carinhosas, brandas, né, mansas, aquele tipo de gente que não se abala por nada. A irmã pisa no seu pé e fala, tá tudo bem, não é? Ela é generosa, ela tem empatia, né? Ela é humilde. Nós temos mulheres assim. Só que, infelizmente, a maioria da população não é. Infelizmente, a maioria da população não é, e isso precisa ser ensinado. Todas essas características que eu acabei de falar, você lida com isso todos os dias, sim ou não? Sim. Todos os dias nós lidamos com isso. Então isso precisa ser dito, precisa ser ensinado. Eu estou aqui hoje nós estamos num culto de mulheres. Por quê? Porque o culto é para ensinamento, para mudança, para transformação. Quando eu estava preparando essa palavra, eu podia avaliar a minha vida e falar, eu preciso melhorar nisso, eu estou com falta disso, eu esqueci disso, eu preciso voltar de novo a fazer, a agir dessa forma. Então, sabia que as coisas óbvias, elas sempre precisam ser ditas. Por quê? Porque nós esquecemos, mulher, essa que é a verdade de fato. Nós nos perdemos no meio do caminho, nós nos perdemos no meio da circunstância, nós nos perdemos no meio do problema e acabamos ficando parecido com as pessoas com quem nós caminhamos. Então, por isso que nós devemos escolher as pessoas com quem nós queremos caminhar. Amém. Com quem nós vamos abrir o nosso coração, a nossa vida. Amém? Então, as mulheres, elas têm necessidade.
E ela muda a cada dia. Quem é que muda a cada dia? As mulheres são ótimas. Essa frase é minha. Tem dias que elas querem um abraço, tem dias que elas querem um beijo, mas tem dias que ela fala assim, sai de perto de mim, não fala comigo, não chega perto. As mulheres, elas têm essas coisas lindas. E vamos ser franca, é assim. Tem momentos que você chega na igreja e fala, e faz, está linda e maravilhosa, mas depois você chega em casa e você vira para o seu filho e fala, por que você deixou essa roupa nesse lugar? Né? Então, meu marido está ali me ouvindo, gente. Depois ele vai fazer um feedback. Ele vai me avaliar agora para ver se eu estou sendo essa mulher em casa, Jesus. Agora eu estou sendo testada. Né, amor? Olha, eu me considero uma mulher controlada pelo Espírito Santo. Não sempre, mas eu vou falar para você. Eu procuro, em todas as vezes que eu sou tentada a dar uma má resposta ou um falar alto, eu tento pensar antes. Porque a mulher sábia, pelo menos, ela pensa antes de falar. Né? A mulher sábia, ela pelo menos pensa. Né? Porque a tola, ela sai falando desesperadamente e depois não tem mais como você catar essas palavras lá que foram soltas, não. Já foi dita, né? Então, nós temos que tomar muito cuidado com isso. E, falando a respeito disso, use a nobreza, use a gentileza para você mudar. E como que eu faço isso? Eu quero falar para vocês o que a Bíblia diz a respeito de uma mulher nobre. Porque nós vamos basear a nobreza da Bíblia, amém? Porque nós seguimos a Bíblia. E a palavra nobre, ela é frequentemente usada para descrever uma pessoa de caráter, repete comigo, caráter elevado. Caráter elevado. Virtuosa e digna. Virtuosa e digna. Tá bom. Ela está associada a qualidades como honra, generosidade, sabedoria e justiça. Agora, só eu. Ser nobre na Bíblia significa viver de acordo com os princípios divinos e tratar os outros com amor e respeito. Vamos tomar um soco no estômago. Por quê? Porque é muito bonito o que eu estou lendo, sim ou não? É lindo. Mas será que eu e você estamos vivendo isso na nossa vida pessoal? Você está vivendo isso na sua vida pessoal? A palavra nobre, ela está associada à generosidade. E também tem algumas versões outras da Bíblia que fala uma pessoa gentil. E eu quero falar sobre o livro de Isaías, que eu gosto muito desse versículo. E a gente fala muito isso no início do ano, onde nós fazemos projetos, onde nós fazemos ali o nosso projeto de vida para o ano de 2024, que fala que o nobre projeta coisas nobres. E da sua nobreza, ele persiste. Outras versões falam sobre ser generoso. Isaías 32:8. Diz assim, uma outra versão. Mas o homem nobremente generoso projeta coisas nobremente generosas. E pela sua nobre generosidade está em pé. Eu amei esse versículo, essa tradução exatamente feita no grego. O que representa esse versículo? Então, assim, o nobremente generoso. Então, quer dizer que o nobre, a mulher nobre, a mulher gentil, ela é uma mulher generosa, ela é uma mulher de caráter, ela é uma mulher amável, ela é uma mulher mansa. E eu vou falar um pouco sobre Gálatas, capítulo 5 também, que fala sobre o fruto do Espírito. Porque eu acredito que o fruto do Espírito, ele é um combo preparado para mim e para você do que é uma nobreza, do que é ser nobre, do que ser uma pessoa nobre. Eu conheço pouquíssimas pessoas que expressam nobreza. Sorry about that. De verdade. Não conheço muitas pessoas com quem eu convivo assim que me chama a atenção. Da maneira como fala, da maneira como trata as coisas, da maneira como se veste, vamos falando de vestimentas, né? Então, assim, porque às vezes a pessoa ela tem uma ou outra característica,
Mas eu vou falar, a maior de todas é a gentileza. A gentileza e a educação de uma mulher nobre, ela fala por ela. Ela expressa aquilo que ela é. E às vezes você pode forçar ser uma mulher nobre, mas se você tentar forçar e não deixar o Espírito Santo trabalhar na sua vida e você desejar, você não vai conseguir sustentar por muito tempo. Essa que é a grande verdade. Então, por isso que nós precisamos... Deixa eu te falar uma coisa, importantíssima. Eu já estou pulando tudo aqui, mas está tudo bem, glória a Deus, aleluia. Lá no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 21, aqui indica uma completa submissão que eu e você temos que estar a Deus. Diz assim: portanto, livrem-se de toda impureza moral, da maldade que prevalece. Aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual ela é poderosa para nos salvar. Então, assim, a mansidão, a gentileza, leva a dar respeito, a você ter respeito, ser totalmente rendido à vontade de Deus. Amém? Então, quando esse versículo fala assim, mansidão e gentileza, lá em Gálatas que eu falei agora, eu vou ler para vocês, porque eu preciso ler para ensinamento. Tem pessoas às vezes que já ouviu e esqueceu, ou pessoas que nunca ouviu a respeito desse fruto do Espírito. Só que quando você recebe o seu Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, e eu fui regenerada, todas foram aquelas que receberam ao Jesus, nós fomos regenerados com Ele. Houve uma regeneração, uma mudança, uma transformação, Ele veio morar em mim. Deixa eu te falar, você recebeu o Espírito Santo, veio fazer morada, e com Ele veio também o fruto do Espírito. Amém? Só que antes disso, eu vou ler assim. Preste bem atenção em mim. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade. Apóstolo Paulo falando. Mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Pelo contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Pega essa. Sirvam uns aos outros mediante o amor. O amor, a gentileza, a humildade, a mansidão. Toda a lei se resume em um só mandamento: ame seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado, é o versículo que eu estou lendo, tá? Para não se destruírem mutuamente, porque é isso que o ser humano faz: bate boca, fala mal, calunia, enfrenta. É assim que o ser humano faz. Por isso digam, vivam pelo Espírito, de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é o contrário do Espírito. Olha isso. E o Espírito, o que é contrário à carne. A Bíblia diz que o Espírito milita contra a carne e a carne contra o Espírito. Amém? E nós também sabemos aqui que diz que nós somos espirituais. Então, os espirituais discernem as coisas do Espírito. Você é uma mulher espiritual, amém? Amém. Em nome de Jesus. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, então estão debaixo da lei. Não estão debaixo da lei. Escuta. Porque o Espírito Santo já veio, amém? O Espírito já deixou o Consolador para nós, aleluia. Não estamos mais debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas. Então a carne, a minha carne, a sua carne, ela grita. A nossa carne, ela não se converte. Isso a gente ensina no curso de maturidade. E para quem nunca ouviu, pega essa. A sua carne, ela não se converte. Você tem que dar lugar a ela, o devido lugar onde ela tem que estar. Porque senão, se ela dominar você, você está frita. Ela vai falar mais alto. Ela vai dizer o que você tem que fazer e o que você quer fazer. Ok? As obras da carne são manifestas da imoralidade sexual, pureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, ira, o egoísmo que ninguém tem, as dissensões, né, que é falar mal, facções que tramam um contra o outro, a inveja, a embriaguez, orgias, coisas semelhantes. Todo mundo está aqui comigo? Amém. E eu os advirto, como antes já os adverti. Apóstolo Paulo dando o chicote.
na igreja. Que os que praticam essas coisas não herdarão o reino dos céus, o reino de Deus. Mas agora no versículo 22 de Gálatas 5 diz o seguinte: mas o fruto do Espírito o primeiro é amor, a alegria, a paz. Repete comigo: a paciência, a amabilidade, bondade, fidelidade. Pega essa: mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Por isso que eu falo que Gálatas 5, a partir do versículo 22, ela é um combo de nobreza. Eu nunca ouvi isso, tá? Nunca ouvi falar. O Espírito Santo que falou comigo. Porque eu tive essa revelação. Porque eu já tenho todas essas dentro de mim. Diga assim: eu já tenho todo esse fruto dentro de mim. Agora eu só preciso saber usar. Amém? É assim que funciona, minhas irmãs. Glória a Deus. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Glória a Deus. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros, a Bíblia diz. Então aqui, minhas irmãs, nos mostra sobre o fruto do Espírito que nós podemos mudar. Eu e você podemos mudar. Amém? E sobre essa questão da nobreza, o que você precisa para viver esse fruto de nobreza? Eu vou te dizer: colocar ele para fora, porque ele já está aqui. Você vai ser testada, provada todo o tempo. Você vai decidir colocar esse fruto bonitinho que está aqui dentro, lindo e maravilhoso no seu espírito, que o Senhor já te deu, e você assim: agora a minha vontade de gritar, responder, falar. Mas eu não preciso falar. Eu não preciso me justificar. Eu vou me controlar. Eu não vou... porque às vezes a mansidão, ela passou lá na outra esquina. E daí você tem que ir lá buscar e chamar ela. Volta aqui. Deixa eu te usar. É muito difícil. Eu sei que não é fácil, minha irmã. Eu sei. Mas eu estou trazendo palavras aqui que precisam ser lembradas no dia a dia, no seu dia a dia, no seu cotidiano, lá na sua casa, lá na sua empresa, lá aqui na sua igreja, ou lá na sua igreja, lá na Rede Kids, lá na sua célula, lá com seus filhos, lá com seu marido quando está dentro do carro. É tanta coisa que você vive e eu vivo que você precisa lembrar. Jesus, o fruto. Agora. Chama por ele. Porque quando nós recebemos o Espírito Santo através da regeneração, é como nós guardássemos um presente. Presta atenção que isso é ótimo. É como se fosse uma bolsa. Uau, eu ganhei o Espírito Santo, ele é uma bolsa. E dentro dessa bolsa, o que acontece? Nós colocamos tudo ali. Tudo que está dentro é nosso. Então, tudo que está dentro de você é seu. Aleluia! Ele te deu, é seu, só use, só pegue. Sabe, isso é um exercício diário. Isso é uma decisão. Não é uma coisa fácil? Não é. Não é. Eu tenho 25 anos de crente. Minha irmã, eu estou pelejando até hoje. Só falta Jesus voltar. Tá ali minha prova, acabou de falar, me expôs. Não, mas agora eu vou falar uma coisa que eu lembrei. Meu Deus do céu, será que eu falo? Jesus tem misericórdia. Eu lembrei que quando a Jess falou, deixa eu te falar, eu me converti, eu tinha 16 anos de idade. Eu era uma modelo, fazia coisa lá e desfilava. Eu cheguei na igreja. Pior, amiga. Eu cheguei, eu mandava fazer na costureira aqueles macacão colado assim, ó, que mostrava tudo a vácuo. E eu lembro que eu chegava na igreja e as mulheres ficavam tudo me olhando. Mas eu não entendia nada. Então não julgue as irmãs que chegam a primeira vez. A gente não pode julgar, a gente tem que ajudar elas.
E eu lembro que a mãe do pastor, ela foi tão linda comigo, ela me ajudou muito. A mãe do pastor era preciosa. E eu nunca gostei de sentar lá atrás. Até hoje eu quero sentar na frente. Eu não sentava no primeiro banco porque não era pastora, não era líder, não era nada, né? Mas na segunda eu estava ali. Mas é isso. O que eu queria dizer é que eu também fiz isso porque a gente vem do mundo. Entendeu? E nós não sabemos, nós não entendemos de sensualidade, de essas coisas. Então nós precisamos aprender. E onde é o nosso lugar? E a gente só tem essa revelação quando o Espírito Santo vem e ele mesmo nos confronta. A Bíblia diz que ele é como se nós fôssemos desnudados e vem o arrependimento e vem aquela sensação de falar assim, isso não está certo, eu não preciso disso. É uma transformação da alma. Todo o tempo nós somos assim, eu e você. Por quê? Porque aquela carnezinha lá de trás dos 16 anos, às vezes ela quer aparecer. É verdade. A pessoa que era viciada em cocaína, aquela pessoa que era viciada em droga, aquela pessoa que era viciada em coisas. Você não pode dar vazão para o mal. A Bíblia diz que a gente tem que fugir. A gente tem que... Por quê? Porque senão... não, tá tudo bem. Só isso. Mas às vezes não tá tudo bem. Amém? Abri um parênteses aí e pega essa. Eu estava falando da bolsa, que nós temos uma bolsa, nós colocamos ali tudo que é nosso. Aleluia. E assim, quando nós recebemos o Senhor Jesus, que Ele tem tudo e nós recebemos tudo dEle. Glória a Deus. Então, a definição mais bonita sobre mansidão, gentileza foram: é a doçura ou a disposição, a suavidade de um procedimento no falar. O falar também fala muito sobre você. Por exemplo, falar suave, falar manso. Há uma diferença de você falar grosseiramente e ríspido. É ou não é? Você pode falar a mesma coisa, mas da maneira certa. A gente sempre costuma falar sobre os 3 M's: maneira, momento e motivação. Então, a maneira, momento e motivação, se não é o momento, você não deve falar. A maneira tem que ser a maneira correta. E qual que é a motivação do seu coração? Porque se a motivação do seu coração for para suscitar a ira do seu irmão, ou for para criticar, ou for para apontar, cala-te. Você está usando o fruto do Espírito. Amém, mulheres? Glória a Deus. É isso aí. Se tudo o que eu falei aqui, hoje nós estamos aprendendo sobre o que é ser uma mulher nobre, amém? Você vai falar assim: a partir de hoje eu me tornarei uma mulher nobre. Porque eu sou da família nobre, da família real. Amém? O Senhor nos constituiu reis e sacerdotes. O Senhor nos constituiu reis e sacerdotes. Se nós tivéssemos essa revelação, nós não andávamos, não falávamos, não agíamos do jeito que nós fazemos. Essa é a verdade. E eu estou falando para mim também. Porque às vezes nós não vemos e não damos o nosso devido valor. Não damos o devido valor daquela quem Deus criou, aquela quem Deus formou, aquela quem Deus deu talentos, aquela que Deus deu dons. Parece que a gente acha que nunca é para nós, nunca a gente pode. Deus que me livre, está amarrado. Não é mesmo? Não estou contando com aquela que é altiva e acha que sabe tudo. Estou falando da outra que, o diabo também está ali o tempo inteiro, acusando. Mas se tudo o que eu falei aqui não convenceu você, eu vou falar um texto da Escritura que está lá em Mateus. Prega comigo. Mateus 5,5. Diz assim: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Uau! A Bíblia diz que o manso vai herdar a terra. Ai, Deus! Pensa comigo. Porque ser manso é uma atitude difícil, é ou não é? Mas aquelas que desejam usar a mansidão, escute eu aqui. O próprio Deus, Ele vai te lembrar. A Bíblia diz que ainda a palavra não me saiu à boca, o Senhor já sabe o que vai sair da minha boca, dela. O Senhor já sabe.
Porque Ele conhece, Ele sonda, esquadrinha o nosso coração, Ele sabe os nossos pensamentos. Amém? Ele é Deus. Ele sabe. Se você pensa que Ele não sabe, Ele sabe. Ele sabe que você pensa aquelas coisas mais absurdas, que eu nem vou falar aqui. O Senhor já sabe, Ele conhece seu coração. Então, ele diz assim, que ainda que a palavra não me saiu da boca, sabe quando você está ruminando, ele já sabe. Mas amém. Pelo menos você está segurando aqui, depois você resolve com Ele, manda para Ele, joga para Ele, né? O problema é que depois quando fala, porque a Bíblia fala que a boca fala que o coração está cheio. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Por isso que nós temos que ser mulheres de oração, mulheres que vemos ao culto, mulheres que ouvimos a palavra, mulheres que estamos buscando ser melhores. Não uma cobrança, me entende? Eu tenho. Não. Eu preciso de Deus. Eu quero é Deus. Quando eu entendo assim, eu preciso de Deus, eu quero é Deus. Ele mesmo vai colocar as pessoas, as palavras as quais eu tenho que ouvir, as palavras que naquele momento era o que eu precisava para trazer uma mudança na minha vida, na minha casa, na minha família. Então eu quero é Deus. Então Senhor, eu estou de ouvidos abertos. Fala comigo, Jesus. Eu preciso de Ti. Eu tenho o fruto do Espírito aqui, então, Senhor, me ajuda. Porque eu ainda por mim mesma não consigo. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Então eu pergunto para vocês, estou caminhando para o final, ainda não precisa vir tocar o teclado, que eu chamo. Isso é só para dar um alívio. Olha aqui, eu dei um espaço para a Jess falou, agora deixa eu falar. Vocês estão recebendo, irmãs? Amém. Não fica com vontade de ir embora ainda, calma. Tem um café delicioso para nós ali, gente. Aleluia. Lembre-se que nós temos um café só a cada 2 meses. Então, esse é o nosso tempo. Você reserva ele para você. Então, o que é gentileza? Gentileza é força sobre controle. Essa é a grande característica de ser uma mulher nobre. Você ter essa gentileza sobre controle. Tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, a mansidão, a gentileza, ela tem uma inclinação. Então, ela fala assim sobre uma conotação de estar curvado, condescender, ou seja, estar submissa. Então, eu estou submissa à vontade de Deus. É fácil? Não é. É se render, não fazendo a minha própria vontade, mas a vontade dEle. Porque a Bíblia nos ensina tantas coisas para que nós façamos a vontade do Pai. Mas tem um significado da palavra que diz assim, é bíblico mesmo. Fala como um cavalo que é indomado. Essa palavra, mansidão e gentileza, é a mesma coisa de um cavalo selvagem indomado. Muitas vezes... um cavalo selvagem domado. Muitas vezes, nós somos iguais a um cavalo indomado. Mas, quando o Espírito Santo vem, eu viro um cavalo selvagem domado. Amém. Domado pelo Espírito Santo. Amém. É assim, todas nós. Nós não precisamos... mascarar e falar, não, eu não sou, eu sou assim, eu sou assado. A gente tem que ser transparente, irmãs. Nós somos seres humanos, falhos. Precisamos de ajuda, precisamos de mudança, precisamos de transformação. E essa mudança, essa transformação é até o final da nossa vida. Amém? Então, se a gente deixar cair a ficha, né, nós precisamos ter calma e paciência. Glória a Deus. Deixarmos ser domadas pelo Espírito Santo de Deus. A Bíblia só caracteriza 2 homens como manso na Bíblia. Alguém sabe quem é? Dois homens mansos. A Bíblia caracteriza. Alguém quiser falar, pode falar. Moisés. E qual foi o outro? A Bíblia caracteriza 2 homens, isso mesmo. Moisés e Jesus. Por quê? Por que Moisés foi considerado um homem manso?
porque ele tinha um coração ensinável. Talvez você esteja se perguntando, é tão difícil controlar as minhas emoções, pastora? Tem hora que eu tento, mas não consigo. Aqui nós estamos conversando, não simplesmente como controlar as nossas emoções. Escute, é sobre você ter um coração ensinável para quando você errar. Escute, alguém pode falar isso para você. Alguém pode te corrigir. Alguém pode, o seu marido pode falar algo para você, o seu chefe pode falar algo para você, o seu pastor pode falar algo para você, o seu líder pode falar, o seu filho pode falar, e daí você, dentro dessa mansidão, você ter um coração ensinável e ouvir. Porque muitas das pessoas lutam para deixar as pessoas falarem na vida delas. É ou não é? Deixa eu te falar, eu aprendo muito com a minha filha Radassa. Deus usa muito ela para falar comigo. E só porque ela é minha filha, ela é menor, eu não vou dar ouvidos para ela? Nós temos que estar com nossos ouvidos atentos para todos. Você vai filtrar. Você vai ver o que realmente, né? Mas você é humilde. Você é manso. Aleluia. Aleluia. Tá funcionando. Quem interpreta quando você não foi manso como deveria? Como que você passa para as pessoas quando você não é mansa como deveria? Uma coisa importante é que Moisés, a Bíblia caracteriza ele como manso. Mas eu não sei se você sabe, ele matou um egípcio. Então eu quero te dizer que ele não era bobo. Ser manso não é ser bobo. Ele tinha uma característica de liderança. Olha que poderoso. Ele era um líder. Ele foi o libertador do povo de Israel. Ele libertou. Mas deixa eu te falar uma coisa. Ele era manso. Isso me ensina tanto. Às vezes você tem um temperamento forte. Você tem a sua característica. Mas não quer dizer que você não possa ser gentil e mansa. Glória a Deus. Longe de você, não fale mais. Prometa para você mesmo, que se você prometer para mim, eu não sei se você vai cumprir. Prometa para você mesma, minha irmã. Eu não vou mais falar essa frase. Eu falo mesmo. O que tem que falar, eu tenho que falar na cara. Eu não meço palavras. Eu sou assim, ninguém me muda. Eu nasci assim, e é assim que eu vou morrer. Não fale isso. Sabe por quê? Isso não é sábio. Isso não expressa Deus. Isso não está lá dentro do fruto do Espírito. Você está sendo outra pessoa que Deus não quer que você seja. Amém? Amém. Uma mulher sábia, ela pensa antes de falar, por mais que ela erre, que ela fale coisas que ainda não deva ou faça, ela se arrepende. Ela se sente mal. Sabe, ela vai para o Senhor, ela pede perdão, ela sabe, é isso. Aleluia. Amém. Fale comigo assim, gentileza é a força sobre o controle. Amém. Você sabia que uma pessoa gentil, ela é uma pessoa persuasiva? Uma pessoa gentil é uma pessoa super persuasiva. Você persuadiz praticamente todas as pessoas que convivem com você. Você persuadiz. E eu vou te provar. Primeiro eu vou ler aqui Provérbios capítulo 25, 15. Com muita paciência pode-se convencer a autoridade. E a língua branda quebra até os ossos. Outra versão fala assim: palavras suaves quebram até os ossos. Para convencer qualquer pessoa, você precisa ter gentileza e amor. Deixa eu falar, quando eu sou gentil e amável, eu ganho tudo daquele ali. Isso é o quê? Persuasão. Tem nome. Quando eu chego lá no quarto da minha filha, que eu entro e abro a porta, que eu olho aquele negócio bagunçado, que me dá vontade de falar, vai limpar esse quarto agora. Que bagunça que é essa? Pelo amor de Deus. Tá errado? Mas eu posso fazer de outro jeito. Eu estou persuadindo assim? Eu estou atacando. E atacando com força. Porque a Bíblia fala que a gente não deve gerar ira no coração do outro, né?
nos filhos. Já viu falar a palavra? Está na Bíblia. Às vezes a gente gera ira no coração dos nossos filhos. Mas se eu chegar e falar assim, meu amor, nossa, você precisa de ajuda aqui para arrumar o seu quarto? Nós poderíamos fazer o seguinte, vamos tirar uma foto do quarto como ele está, bagunçado, e depois a gente vai fazer o antes e o depois para ver como ele vai ficar lindo. Às vezes a gente pode trocar a cama de lugar. Se você quiser, põe a sua roupinha suja aqui do lado de fora, eu posso te ajudar. Daí ela para e pensa, interessante, podemos fazer. Porque senão a sua filha, o seu filho não vai dar ouvidos a você. Você tem que pedir a Deus uma estratégia divina para persuadir. E é sempre com amor e paciência, não adianta. Se você bater com força, só vai estourar. Eu tenho um ponto de assim, eu tenho um filho de 23 anos, tenho uns adolescentes, e eu vou falar para você, se não for com amor e sabedoria, você não consegue. Não adianta. Pedir ajuda do Altíssimo, aquele que está à sombra do Onipotente. Senhor, vem aqui, ajuda. É assim. Porque tem coisas que você não vai conseguir sozinha. Você precisa ser persuasiva. Amém? Nós precisamos de persuasão, de convencer uma amiga a vir ao culto, sim ou não? Outro exemplo. Eu, às vezes, tenho que persuadir você para você estar aqui, servindo, com amor. Eu peço com toda a gentileza da minha pessoa. Amada, você poderia servir nos kids? Elas sempre dizem sim, depois elas desistem, mas elas dizem sim. Ai, Deus, me ajuda. Mas nós temos esse poder de convencimento das pessoas com quem nós caminhamos, nossos filhos, nosso marido, todas as pessoas. Como quando você tem gentileza, amor e mansidão, você vai expressar ao Senhor e as pessoas vão parar para te ouvir. Então, nós precisamos convencer. Tem mulheres aqui que foi persuadida hoje para vir aqui nesse culto. Eu tenho certeza. É assim ou não é? Isso mesmo. Eu vou contar só uma história para vocês aqui de uma pessoa nobre na Bíblia. A Bíblia conta uma pessoa que foi extremamente nobre. E eu vou fechar com essa história que ela é poderosa. A Bíblia conta a respeito de um homem chamado Boaz. Ele foi um homem muito gentil. Muitas pessoas pensam que Ruth foi uma mulher gentil, e realmente ela também foi, porque os iguais eles se atraem. Não pense que o ladrão vai se juntar com uma mulher honesta. Cada tampa tem a sua panela. Então, isso é forte. Então, eu quero contar para vocês a história de que existia. Boaz, ele tinha um campo. E ele era dono de um campo. Ele era um homem muito rico. E a Bíblia conta que entra naquele campo várias mulheres empobrecidas. E ali elas vão catando espigas dentro daquele campo de Boaz. E é uma história tão linda que elas estavam entrando em terreno alheio. Elas estavam indo no lugar que elas não podiam ir. Mas elas encontraram um homem íntegro, manso, humilde e que viu a dor daquelas mulheres. Uma pessoa nobre, ele vê a necessidade do outro, ela estende a mão, ela entende, ela não julga. E foi assim que Boaz fez. Ele poderia ter sido ríspido, ele poderia ter sido rude, ele poderia ter mandado elas embora, sim ou não? Sim. Mas ele não fez isso com aquelas mulheres. Ele fez um elogio. Ele chamou elas para perto. Lá no livro de Ruth, para você saber o que eu estou falando, capítulo 2, versículo 10, assim. Quando Ruth foi chamada por Boaz para comer e estar ali com eles, ela disse o seguinte: ele está sendo muito bom. Versículo 10. Diz que ela se inclinou e, prostrado o rosto em terra, exclamou: porque achei favor aos seus olhos, a ponto de o Senhor se importar comigo, uma estrangeira.
Boaz respondeu: contaram-me tudo o que você tem feito por sua sogra depois que você perdeu o marido. Como deixou seu pai, sua mãe, sua terra natal para viver com o povo um pouco que não conhecia. O Senhor lhe retribuiu o que você tem feito, que você seja ricamente recompensada pelo Senhor, o Deus de Israel. Ele era um homem de Deus. Boaz era um homem de Deus. Então, voltando para uma mulher de Deus, ela é a expressão do que Boaz fez. Ricamente recompensada pelo Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. Você tem abraço, você tem sorriso, você tem afeto, você acolhe. Amém? E disse ela: continue eu a ser bem acolhida, meu Senhor. O Senhor me deu ânimo e encorajou a sua serva. E na hora da refeição, Boaz lhe disse: vou andar mais rápido. Venha cá, pega um pedaço de pão e molhe-o no vinagre. Quando ela se sentou junto aos seus ceifeiros, Boaz lhe ofereceu grãos tostados. E ali fala que ela comeu, e ele deu ordem aos servos para não incomodar mais aquelas mulheres. Deixa eu te falar uma coisa. Eu quero destacar aqui uma verdade desse texto, que ele é muito importante. Geralmente nós não estamos acostumadas com a generosidade, a gentileza e a mansidão. Nós não estamos. Aqui nos Estados Unidos, eu fui no Brasil há pouco tempo. Há uma diferença, uma discrepância de educação incrível. I'm sorry. É a nossa raça. Ele tem que aprender muito. É uma mudança de mentalidade. Nós precisamos aprender muito com os americanos. Às vezes pensamos, não estou falando na área que eles são secos, que eles não abraçam. Eu estou falando na área da educação mesmo. É excuse me, é obrigado, é um por favor. Eles são muito bons para nos ensinar. Porque quando nós chegamos lá, a gente não vê nada disso. Todo mundo passa por cima, te atropela. Não é? Acabou de chegar. É assim, eles te atropelam. Eles fazem loucura. E a gente tem que aprender. Então, eu tenho aprendido muito, porque um nobre, ele expressa educação, por favor, obrigada. Que você possa expressar isso. Olha, se você levar para sua casa hoje, falar assim, olha, eu preciso falar por favor, obrigado, com licença. É verdade, para o seu filho, para o seu pai, para o seu marido. São as palavras tão pequenas, mas que fazem uma diferença para a vida. É nítido quando você vê uma criança bem educada. Ela é diferenciada. Sim ou não? Glória a Deus. E eu queria falar um pouquinho sobre Jesus. Como era Jesus, para você falar assim, eu vou fechar esse culto de mulheres hoje. E eu quero ser parecida com o meu Jesus. Amém? Você pode ficar de pé, eu queria que você olhasse para mim. Eu já participei de reuniões, irmãs, que eu fui muito desrespeitada. Eu já cheguei em lugares onde teve muita falta de educação comigo, pessoas rudes, pessoas ríspidas. E nessas horas, como que você deve agir? Eu nunca fui uma pessoa de alguém me afrontar publicamente ou fazer alguma coisa e eu imediatamente me defender ou ir contra essa pessoa. Mas eu sempre... O que você faz? Eu fiz uma cara de paisagem e falar assim, Senhor, me ajuda a sua serva. Não é assim? Jesus, ajuda a sua serva aqui. Então, eu estou falando isso por quê? Porque a gente precisa engolir algumas coisas para não deixar a carne aflorar. E você vai mostrar e ser um padrão para aquelas outras pessoas que estão te ouvindo. Então, naquela hora eu pensei, Jesus, me ajuda a melhorar aqui, Senhor. Esse aqui é o meu teste. Eu já entendi, me ajuda a melhorar. Esse aqui é o meu teste. E eu lembro que, depois que nós saímos dessa sala, desse episódio, que eu já passei por muitas dessas, eu lembro que a pessoa que estava comigo, ela falou assim, pastor, o que foi isso? O que aconteceu aqui? Eu nunca vi disso. E eu lembro que eu falei para aquela pessoa assim, eu sacrifiquei cada palavra aqui que eu gostaria de falar. Eu sacrifiquei para Jesus.
Sabe aquela palavra que você fala assim, quem você pensa que é para falar assim comigo? Eu sacrifiquei ela para Jesus. Abaixa a voz agora. Porque você não está falando com seu filho. Sabe aquela coisa que você às vezes tem vontade de falar? Sacrifica ela para Jesus. Sacrifica ela para Deus. Sabe por quê? Outro dia eu estava aqui na igreja. Vou contar, a pessoa não está aqui. Eu pensei nisso aqui lá em casa, Selene, para falar assim, a minha boca tá coçando. Tô brincando. Naquela hora eu sacrifiquei para Deus, eu não falei nada para a irmã. É porque a irmã me chamou a atenção. Eu estava ali na porta com um pão de queijo na mão, ela falou, a senhora não sabe que não pode comer aí dentro? Eu olhei para ela. Já aconteceu muito, vocês nem sabem quem é. Daí eu olhei pra ela e falei, continuei rindo e conversando com a outra irmã. Eu sacrifiquei pra Deus. Você me entende? Eu dei um exemplo. Mas deixa eu te falar, às vezes você é afrontada e você tem vontade de na hora. Para! Não tô fazendo nada. Para, eu tô aqui na porta. Cuida da sua vida. Eu falei só um exemplozinho bem pequeno, porque o negócio já foi coisas muito piores. Mas deixa eu te falar, sacrifica para Jesus. Você vai lembrar disso, eu tenho certeza disso. Você vai querer falar, você vai querer afrontar, você vai querer, sabe, se justificar. Sacrifica para Jesus. E olha para Ele, o consumador da sua fé, o autor e consumador. É Ele que te justifica. Você não precisa ficar respondendo, você não precisa ficar se justificando. Seja mansa, gentil, humilde. Eu poderia ter dado uma má resposta, eu poderia falar, olha, quem eu sou? Eu estou aqui, eu sou pastora, doesn't matter, eu não preciso. Vocês me entendem? Então, assim, não é uma questão de ser boazinha, não é uma questão de você deixar os outros bater na sua cara, não é uma questão de você dizer, ela não. Como é que a Miss faz? A rainha faz assim, ó. Olha a minha mão, fala assim, olha a minha mão. Irmãs, tá tudo bem. Amém? Amém. Glória a Deus. Eu queria falar isso para você porque você enfrenta isso todos os dias. E é uma coisa que eu e você precisamos aprender a lidar com a gentileza, precisamos aprender a lidar com a mansidão, o domínio próprio, precisamos entender o que o Senhor quer que nós sejamos como mulheres de Deus. E a Bíblia, ela nos ensina a responder como o Senhor responderia. Amor, você pode vir no teclado, por favor. A Bíblia, ela nos ensina o amor como o Senhor ama. Ela nos ensina a ser como Ele. Amém? Amém? Toda a vida de Jesus, irmãs, toda a vida de Jesus, Ele foi um exemplo de gentileza. Nós temos uma referência. Nós temos alguém a olhar. Amém? Desde o seu primeiro milagre no casamento. Jesus fez um milagre. Seu primeiro milagre foi no casamento. Ele foi gentil. Acabou o vinho. Não tinha mais. O casamento estava destruído. Porque como que ia... A festa só acontecia se tivesse vinho. A Bíblia diz que ele transformou a água em vinho e do melhor. Amém? Onde o mestre Sala, Tomé, se converteu. Aleluia! Porque aonde você é gentil, aonde você é mansa, aonde você é humilde, aonde você é uma pessoa amável, as pessoas, elas querem ser parecidas como você. Você é um espelho para elas. Você traz paz. Jesus, ele sorria com ternura. Eu queria que você fechasse seus olhos e colocasse sua mão no coração. Ouvisse a minha voz agora e não se distraísse. Jesus, ele sorria com ternura para as crianças. Ele também sorria para os desvalorizados. Jesus, ele se dispunha a escutar as pessoas que chegavam até ele. Jesus foi capaz de ouvir os pais aflitos por causa dos seus filhos. Mulheres que foram desprezadas pela sociedade. Jesus foi capaz de desviar o seu caminho para consolar a viúva de Naim.
Jesus curou o cego de Jericó. Jesus interrompeu uma reunião para alimentar uma multidão faminta. Jesus, ele era tão gentil, mas tão gentil que ele curou um paralítico quando seus amigos o trouxeram. Jesus se sentou na mesa com os publicanos. Escute, Jesus curou o leproso. Jesus se assentou às mulheres com Marta e Maria. Jesus atendeu gentilmente quando os pobres trouxeram o centurião. Jesus sentou e ensinou Nicodemos, os idosos. E o jovem rico, ele não fazia acepção de pessoas. Ele não fazia acepção de idade, classe social, cor, raça. E mesmo na noite mais triste da sua prisão, ele foi traído por um amigo e defendido por outro, aquele que cortou a orelha de um soldado e ele mesmo o curou. Um de seus últimos ensinamentos foi: escute bem com seus ouvidos atentos. Nisto conhecereis que sois meus discípulos, se amarem uns aos outros. Ou seja, se tiveres gentileza para com os outros. Nisto, mulher, você será reconhecida se você tiver amor, gentileza, cordialidade umas com as outras. Assim como você está com os seus olhos fechados, o Espírito Santo que conhece, que sonda o seu coração nesta noite, ele te convida: filha minha, eu estou aqui para falar com você, para te ajudar, para te tomar pela mão. Só basta você me convidar. Eu estou disponível. Você tem acesso livre a mim. Eu sou aquele que te tomo pela mão, eu sou aquele que te levanto. Eu sou aquele que abre o caminho. Vinde a mim todos aqueles que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, eu vos darei descanso para a vossa alma. Você não precisa ser mais essa mulher dura, casca grossa, difícil de lidar. Eu estou te chamando para uma nova novidade de vida, uma mulher transformada que expressa a mim, que expressa o meu caráter, que expressa a minha pessoa. Se você deseja ser essa mulher parecida com Jesus, você não precisa sair do seu lugar. Mas você pode dizer: Senhor, eu quero, eu preciso, me transforma. Eu quero ser gentil, eu quero ser mansa, eu quero ser amável, eu quero ser humilde, eu quero ser ensinável, Jesus. Eu quero aprender a me submeter às minhas autoridades, às pessoas. Eu não quero mais, Senhor, ser essa mulher difícil, amargurada, amarga, cheia de feridas. Eu não quero mais. Isso tem me feito mal. Me transforma, Jesus. O Espírito Santo está aqui, minha irmã.